Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio do Facebook e súplicas e ações de graça. Amém? Não? Por meio da oração. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, nos ensine, nos instrua. Pregue, Pai, em nome de Jesus. Há tempos, irmãos, eu tenho estado perplexo por um problema que persiste na igreja de forma genérica do Senhor Jesus há anos. E esse problema nos interessa profundamente. E eis o problema. Por que orar é tão difícil para o cristão? A gente tenta, a gente vai indo, a gente daqui um pouco relaxa um pouco, e aí diminui e não consegue manter uma regularidade na oração. As Escrituras deixam claro que a resposta para tudo na nossa vida
é a oração mesclada com fé, que a Bíblia chama de oração da fé. O apóstolo Paulo registra, texto que nós lemos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com agradecimentos. Paulo está nos dizendo: busque o Senhor em todas as áreas da sua vida. Engrandeçam-no antecipadamente por lhes ouvir. A ênfase de Paulo aqui nesse texto é muito clara. Orar sempre em primeiro lugar. Não é para orarmos na última instância. É orarmos antes. É orar como prevenção. É orar por cuidado. É orar quando estiver ruim. É orar quando estiver bom. É orar sempre. Todas as nossas atitudes devem ser pautadas previamente pela oração. Primeiro, ir atrás dos amigos. O que as pessoas fazem? Vão atrás dos amigos, do pastor, do médico, de tudo. Quando não deu nada, nada resolveu, o que ela faz agora? Agora só resta Deus. Mas na realidade a gente devia correr primeiro para Deus. Ele iria nos direcionar por todo o resto. Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, em Mateus 6:33. Devemos primeiro ir até o Senhor antes de qualquer outro. Ir até Deus antes de qualquer atitude e atividade. É de partir o coração, meus irmãos. Ler e-mails e mensagens que eu recebo no Facebook e no Instagram. Eu já tentei desabilitar meu Facebook umas 5 vezes ou mais. E por várias vezes acaba a gente desistindo. Por quê? Eu não posso movimentar minha página no Facebook se eu não tiver um perfil no Facebook. E se eu desfizer meu Facebook, eu tenho que entrar no outro Facebook para atualizar minha página. Não faz sentido. Antigamente eu conseguia ter uma página sem ter um perfil. Hoje não consegue mais. Segundo, nós usamos o Facebook para se comunicar. Dá muito trabalho. Pessoas, eu tenho o tal dos haters que te seguem só por te odiar, não porque te ama. E quanto mais você é exposto, mais raiva dá. Então a gente fala: não, eu vou diminuir as redes sociais, já está bom o Instagram. E você começa a perceber que tem horas, gente, o que a gente recebe de pedido de socorro é de ler, de partir o coração, a dor e os problemas das pessoas. Como os cristãos nos dias de hoje estão arrasados, rastejando, destruídos, falidos, em depressão, casamentos destruídos, vida financeira destruída, tomando remédios fortíssimos, filhos com problemas, famílias estão esfaceladas. É chocante. Pessoas que durante anos andaram felizes, com um sorriso no rosto, agora estão vivendo no temor e na derrota. Tristes. Cada uma dessas pessoas tem sido derrotadas por alguma área na sua vida. Aqui com certeza, se não todos, a maioria de vocês está numa batalha, enfrentando uma batalha em algum departamento, em alguma área da sua vida. Enfrentando um deserto. Está numa situação que você não esperava passar. Alguma coisa está fora do trilho em alguma área na sua vida. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina como nós devemos enfrentar os problemas. Não é fugindo ou fingindo que eles não existem. Você sabe que existem muitas fugas. Tem gente que mete a cara na cachaça. Tem gente que mete a cara no trabalho. Tem gente que foge dos problemas de várias maneiras. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina a não fugir dos problemas, mas enfrentá-los. E ano após ano,
parece que o problema das pessoas estão piorando. Você está tendo a impressão que as coisas não estão melhorando, estão piorando? No entanto, o que mais me choca nas mensagens que eu recebo no Instagram, no Facebook, esses dias eu fui abrir uma caixinha de pergunta, aquele negócio que você está viciado lá no Instagram. Gente, não teve, foram 1.900 perguntas. É impossível. Eu não posso. Se eu abrir outra caixinha de pergunta, 1.900 perguntas. Quem é que responde 1.900 perguntas? Faça a pergunta que você quiser que eu respondo. Pegou mal que eu não consegui responder. Mas você começa a ver tanta coisa, que o que me choca nessas e-mails, nessas mensagens que eu recebo, é que uma minoria quase nula desses cristãos que me pedem ajuda mencionam a oração. Ou, pastor, me ajude em oração. Ou, pastor, estamos orando. Ou, pastor, ore junto comigo. A maioria é, ore por mim. Mas a minoria, ou quase nenhum deles mencionam, pastor, estou numa campanha de oração e mesmo assim não estou tendo, me ajude. Veja que a figura do pastor hoje virou um guru. Essa é a verdade. Como um irmão, uma época, veio com uma lista. Pastor, aqui a lista, está aqui para o senhor orar por mim. Falei, irmã, vamos orar junto? Sou seu pastor, não sou seu guru. Não me trate como um pai de santo, um bruxo. Eu estou aqui para orar junto com você. Sabe o que ela me diz? Não, pastor, é que o senhor é pago para isso. Poucas dessas pessoas mencionam a oração. Eles utilizam as minhas pregações no YouTube. Eles acompanham nossos cultos. E se você pegar os nossos cultos, a gente tira o culto, tira os pormenores, anúncio e depois vai só a pregação. Porque a pessoa... Eu não consigo ficar ou assistir um culto depois de um pregador e ver anúncio, não sei o quê, e eu pulo direto para a mensagem. Então eu tiro tudo e deixo a pregação. E quando você vai ler os comentários, gente, a gente tem mensagem ali com 300 mil visualizações, 400 mil visualizações, temos 1.000 comentários. Gente, é assustador a dor das pessoas. O tanto de problema que as pessoas, os crentes têm hoje. Eles mencionam os livros. Tal livro falou muito comigo. Menciona os cultos que participam. Mencionam tudo. Mencionam até todos os tipos de terapias. Mas raramente as pessoas mencionam a sua própria vida de oração. Ou o que lemos na Bíblia é verdade e funciona, ou o que lemos na Bíblia não é verdade e não funciona, ou não lemos a Bíblia, por isso não funciona para nós. As pessoas vivem todos os dias preocupados, amedrontados, com uma nuvem negra sobre as suas cabeças, porque elas não possuem respostas pelos seus problemas. E eis o grande dilema na fé cristã que me entristece e eu não consigo entender. Por que é tão difícil para os cristãos, durante as crises, as dores, buscar a Deus em favor de necessidades desesperadoras? Não cremos em Deus que Ele vai dar resposta às nossas orações. Nós não somos eficazes ou constantes na nossa oração. Afinal de contas, a Bíblia sustenta um longo testemunho de que Deus ouve clamores, de que Deus ouve as orações de seus filhos e responde com terno amor.
A Bíblia é um livro de Deus respondendo o clamor e a oração do seu povo e demonstrando o seu amor. Nós temos muitos textos na Bíblia que mostram Deus respondendo o seu povo. Você sabe disso, você crê nisso, mas por que não consegue orar então? Temos aqui alguns textos, Salmos 34 e 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. No verso 17, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. E esta, aqui ó, em 1 de João 5, 14 e 15, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Mateus 21 e 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Provérbios 15 e 8, a oração dos retos é o seu contentamento. Salmos 102 e 17, o Senhor atende a oração. No verso 29 de Provérbios 15 diz assim, o Senhor atende a oração dos justos. Salmo 102 e 17, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as suas preces. O texto está dizendo aqui que Deus não desdenha dos seus pedidos, não tem pedido grandão para Deus e pequenininho. Se é com fé, Ele atende. Agora ouça a grande vanglória de Davi. Em Salmo 138, versículo 3, no dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Davi dizia, fiz prova a ti, ó Deus, em todas as minhas lutas, eu não busquei mais ninguém. Ele diz, eu procurei a Deus unicamente. E me ouvistes e respondestes, e destes-me força na batalha que eu enfrentava. Salmo 81, 7. Clamastes na angústia. Clama na angústia. E o Senhor diz, e te livrarei. E o Senhor responde a Davi, e eu te respondi. Glória a Deus. Essas promessas que nós lemos aqui, esses testemunhos, constituem, meus amados irmãos, uma prova esmagadora do cuidado de Deus. Mas escute, Deus pode mudar a sua família sem você orar, mas Ele decidiu não fazer nada pela sua família sem você orar. Ele é soberano, mas Ele não vai fazer nada sem que você ore. Deus pode mover céus e terra sem você orar, mas Ele não fará. Nem avivamento virá se a igreja não orar. Deus pode derramar do seu poder, mas se não orarmos, Ele não fará. No Pentecoste, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, orando e buscando ao Senhor, e então veio o fogo. Deus prometeu o fogo, Deus prometeu o Pentecoste, mas Ele também teve que tensionar o povo para orar. Ah, mas Deus já prometeu. Mesmo Ele tendo prometido o Pentecoste, eles tiveram que orar para o fogo descer. Ah, eu tenho uma promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus, mas você tem que orar para que ela se cumpra. Ah, mas ela não vai se cumprir? Ela vai se cumprir. Mas a falta de oração caracteriza falta de fé na promessa. Quando você não ora, você está dizendo para Deus que não liga para a promessa. Quem me entende? E essas promessas que lemos aqui são demonstrações poderosas do cuidado de Deus. E elas são tão variadas, profundas e numerosas, que eu não entendo como um cristão poderia não alcançá-las. Me responda, irmão.
Como não alcançamos todas essas promessas? A única resposta que temos é que nós não oramos. Porque Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se nós não alcançamos essas promessas que nós lemos, é porque nós não oramos, nós não demonstramos confiança em Deus. Lembra que eu preguei uma quarta aqui, que Deus ele tem que ser crido. E a oração é um ato de crer em Deus. Por isso que é a oração feita com fé. Mesmo assim, quando se trata da oração, a Bíblia nos fornece mais do que promessas. Oração não é só um meio que eu consigo de Deus o que eu quero. É também como Ele consegue de mim o que Ele quer. Quando se trata da oração, ela não está envolvida somente a promessas, ela também nos previne aos perigos. Por que nós oramos? Porque nós não sabemos o que iremos enfrentar. Olha que coisa interessante. Você ora porque você não sabe o que tem ali na esquina. Você não sabe no seu próximo exame o que pode aparecer. Então Deus nos leva a orar para que o mal não venha, ou Ele nos leva a orar para que sejamos fortes caso ele venha. Entendeu? Então a oração, ela não está ligada somente ao recebimento das promessas, mas também a uma prevenção de perigos que nós podemos viver, passar, cair nesses perigos se negligenciarmos a oração. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A oração, gente, é obviamente uma dessas prevenções mais poderosas dos perigos que podemos viver. Deus está nos perguntando: como você espera escapar do diabo? Como você espera escapar da tentação? Como você espera escapar da dor, do dia mau que todos nós passamos? Como você espera ficar firme quando a dor se estabelecer na família? A oração, ela fortalece o homem interior para passar por qualquer coisa que nós não contamos ou esperamos. O Senhor está perguntando: como você espera escapar da devastação tenebrosa que se aproxima? Irmão, se nós não nos voltarmos para a oração, nós não vamos conseguir permanecer de pé nesses dias de apostasia. Não vamos permanecer. Se nós não aprendermos a manter a nossa comunhão com Deus através da oração, como você conhecerá? E o Senhor pergunta: como você vai reconhecer a minha voz se você não estiver em oração? Você nem vai reconhecer a voz de Deus. Como você terá comunhão com o Espírito Santo sem oração? Creio que Deus está profundamente chateado com a igreja dele nos dias de hoje, pelo fato de ser de todas as gerações a que menos ora. Haja vista o que as igrejas fizeram com os cultos de oração. Se a igreja é pobre em muitos aspectos teológicos, eu creio que ela é mais pobre ainda no que tange a oração. Se nós tratássemos a nossa vida financeira, material, como tratamos a oração, nós estaríamos passando fome. Jeremias escreve em Jeremias 2:32: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto?
Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Nós fazemos parte do povo que se esquece de Deus. Não, mas eu não me esqueço de Deus, eu me lembro de Deus. Você se lembra com a boca, mas as atitudes comprovam que nós simplesmente o ignoramos, ou no máximo o toleramos. O Senhor está dizendo, essa é a geração dos olhos secos. E eis a minha grande pergunta. Pergunta que simplesmente eu não consigo entender. Como pode o próprio povo de Deus, que está sob ataque constante do inferno, enfrentando problemas, tentações de todos os lados, passar semanas e semanas sem buscá-lo? Como podem professar que o amam e creem em suas promessas, e contudo jamais se achegar ao seu coração? Por que orar é tão difícil para os cristãos? O escritor de Hebreus conclama a aproximar-nos de Deus. Hebreus 10 contém uma promessa incrível. Diz que a porta de Deus está sempre aberta para nos conceder acesso total ao Pai. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que é Ele que consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, do 19 ao 22. Alguns versículos adiante, nós somos avisados de que o dia do Senhor se aproxima rapidamente. E no texto seguinte do texto, pode continuar no texto, verso anterior, não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Porque agora o que você está ouvindo as pessoas dizendo, eu sou a igreja, ir à igreja é diferente. Mas a Bíblia proíbe. Por que ele diz que é um risco perigoso deixar de congregar? Não está falando de ser igreja, está falando de congregar como igreja. Pelo fato de, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros para ir a culto, gente. Tanto mais, porque o dia está se aproximando. Chegou a hora de você se dirigir ao seu quarto em secreto e conhecer o Senhor. Chegou a hora de conhecê-lo face a face, de viver as suas experiências, de ter as suas visões, de ter os seus sonhos, de ouvir a voz de Deus. Irmão, tem coisa que alguém vai orar por você, tem coisa que alguém vai trazer a palavra de Deus para você, mas tem coisa que você tem que ouvir diretamente de Deus. Você não vai ouvir do altar, não vai ouvir de outro, você vai ter que ouvir diretamente dele. Tem coisa que ele vai dizer o seguinte: você quer saber? Vem aqui falar comigo. Olha no meu olho que eu te falo. Eu creio que nós já estamos vendo os sinais que provam que nós estamos próximos a uma fusão do sistema financeiro. São 17 metas para a Agenda 2030. E nós já estamos em 2021, eles estão atrasados nessa agenda. E nós já estamos vendo aí toda uma movimentação para essa fusão do sistema financeiro. A violência e a imoralidade crescem assustadoramente. Veja, agora um surto. Depois da morte do menino Henri, agora abrindo novos canais de denúncia, começou a haver o tanto de crianças que estão sendo violentadas, violadas, assassinadas dentro de suas casas. Por pais, mães, padrastos, madrastas. A nossa sociedade, ela está completamente presa ao prazer.
falsos profetas, anjos de luz, já enganam a muitos com suas doutrinas de demônios. A qualquer hora, irmãos, nós podemos ver a hora da tribulação. Iremos ouvir o soar das trombetas. E essa tribulação levará o coração dos homens a fraquejar devido ao medo. No entanto, antes de tudo isso, o escritor de Hebreus diz: não permitam que a verdade venham fugir de vocês. Preste atenção, a verdade está querendo fugir da nossa consciência. Esse é o momento de reter e guardar a verdade, de manter-se acordado em alerta. Nós possuímos uma porta aberta na presença de Deus, o véu se rasgou, ninguém precisa de chegar a Deus no meu lugar. Eu tenho um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Tenho alguém que intercede por mim, que é o Espírito Santo, que leva as minhas orações. Qualquer lugar orando é terra santa. Aonde eu estiver, posso estar no trabalho, entra ali no banheiro, faz uma oração. Tem gente que não valoriza a importância das orações curtas. Orações curtas livra você de acidente, livra você de fazer uma coisa errada. Orações curtas te livra de cair na tentação. Está ali com problema, sai correndo, faz uma oração curta de 3, 5 minutos, você vai ver o agir de Deus. Nós aprendemos que o sangue de Cristo já nos abriu o caminho. E não há nada colocado entre eu e Deus. Mas tem muita gente ainda que tem medo de entrar no Santo dos Santos para receber o socorro devido que necessitam. Você sabe qual a importância minha diante de Deus e sua diante de Deus, mesmo eu sendo seu pastor? É igual. A Bíblia diz que a diferença minha e para você é só uma coisinha chamada autoridade. E isso é administrativo, não status. Deus colocou a questão de autoridade como patrão, como gerente, apenas isso. Mas diante de Deus, nós somos sacerdotes iguais. Isso é chamado sacerdócio universal do crente. Deus olha para você e você tem a mesma importância espiritual diante dele. A mesma autoridade que eu tenho sobre o reino espiritual, você tem. A autoridade que está sobre mim, não é que eu mando mais em demônios ou mais em doenças. É uma autoridade eclesiástica administrativa. Não é espiritual do tipo, eu sou mais importante diante de Deus. É apenas para meios administrativos no corpo. Mas você entra diante de Deus pela mesma porta, pela mesma importância que eu entro. Deus não ouve mais a minha oração do que a sua. Irmão, o véu do templo se rasgou. Vai orar. Da mesma forma que Deus ouve a minha oração, Ele ouve a sua. Se você não está vivendo algo tremendo e sobrenatural ainda, é simplesmente pelo fato de não orar. Mesmo assim, diante de todas essas advertências poderosas, quanto aos riscos de negligenciar a oração, os cristãos ainda acham difícil orar. Por quê? Eu encontro 4 razões porque orar é tão difícil para os cristãos. Primeira razão. Alguns cristãos não oram. Por quê? Porque tem um amor morno pelo Senhor. Primeira razão. Ao usar a palavra morno para descrever o amor de alguém por Jesus, eu não estou querendo dizer que ele seja frio em relação ao Senhor. Se ele fosse frio, ele nem na igreja viria. Em vez disso, eu quero significar ou ressignificar a palavra morno aqui por barato. Importante, mas não tanto. Não é de graça, mas não é caro. É simplesmente amor barato. Não é um amor caro.
mas também não é um amor grátis. Barato é algo morno. Ao se dirigir à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, em primeiro, o Senhor elogia a igreja de Éfeso por tudo o que fizeram. Ele reconhece o trabalho arduamente deles, feito com fé, que detesta o pecado e as concessões mediante ao pecado, recusam-se a aceitar falsas doutrinas, jamais esmurecem ou desistem da sua fé mediante a perseguição, sempre eles estavam defendendo o evangelho. Mas Cristo diz ter algo contra eles, abandonar o seu, olha o termo, fervente e caro amor por ele. Esse é o termo que nós temos, fervente e caro amor por eles. O termo primeiro amor significa aqui, amor fervente. De alguma maneira, no meio de todas as obras, eles deixaram o seu caminhar amoroso por Jesus. Disciplinado, regrado, de leitura da Bíblia, de oração, de ter paixão pelo Senhor. E Jesus chama isso de perca ou perda do primeiro amor. Abandonaram a cara, valiosíssima disciplina de vir a Ele, de manter comunhão com Deus. Isso é caro, gente. Note, por favor, que Jesus está falando nesse texto de Apocalipse de crentes que começam com um amor fulgurante, com um amor fervoroso diante dele. Ele não está se dirigindo a cristãos mornos ou frios, ele está falando de crentes que já foram fervorosos, mas agora tem um amor barato para com Deus. É possível que uma pessoa que já teve um amor fervoroso diante de Deus venha perder esse amor. E o amor dela por Deus se torna um amor comum, barato. E a gente começa a servir a Deus de forma secundária. Funciona assim, ó, se não tem nada para fazer, eu vou na igreja. Não tem aniversário, não tem viagem, não estou cansado hoje, então eu vou na igreja. Por isso que a gente começa a perceber que tem gente que fica meses sem vir na igreja e nem percebe. Porque Deus é algo secundário, que você faz se der. Se der. Eis essa geração que nós vivemos hoje. Pense, quanto isso deve insultar a Deus? Quanto isso deve insultar a Cristo, o nosso noivo? Ele disse, todavia o meu povo não busca a mim. Todavia o meu povo se esqueceu de mim. Que tipo de casamento pode existir quando marido e mulher não possuem um período privativo de intimidade, gente? Nenhum relacionamento sobrevive sem comunicação e sem intimidade. Nenhuma relação cristã sobrevive sem comunhão com o Espírito Santo e intimidade secreta, quartinho secreto com Deus. Não é cristianismo. Põe na sua cabeça, você é religioso. E é bem a respeito disso que Jesus está falando, por isso que ele cita o exemplo do noivo e da noiva. Por isso que ele olha para aquele povo lá de Mateus 7, do 15 até o 22, não os conheço. A palavra conheço ali é da palavra grega koinonia, que tem 3 significados. Aquele povo curou, profetizou, expulsou demônio, fez milagres. Quando Jesus diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ele não está querendo dizer, não sei quem vocês são. Essa palavra ela é intimista. Por exemplo, quando Davi entrou para a noite núpcia com Mical, diz a Bíblia que Davi conheceu Mical. Quando Abraão pegou Isaac no colo, diz a Bíblia que a alma de Abraão conheceu a alma de Isaac. Ou seja, é uma palavra que denota intimidade muito profunda, ou do ato sexual da noiva e o noivo, aí usa a palavra conhecer na Bíblia, ou de pais, que vê o filho nascendo. Então ela tem 3 significados, que é intimidade, comunhão
e parceria. Quando Jesus disse para aquele povo que curou, profetizou, fez milagres e expulsou demônio, não os conheço, ele está dizendo o seguinte: nunca fomos noivos. Nunca tivemos um relacionamento. Você nunca quis. Porque, presta atenção que eu vou dizer, isso é importante. Quem faz o nível de discipulado é o discípulo. Tem gente aí que diz que nunca teve a proximidade comigo. Mas pergunta para quem tem, como que ele tem. Se é eu que vou atrás dele ou ele que vem atrás de mim. Quem faz, você sabe que no seu relacionamento com Deus, quem determina o nível é você. No seu relacionamento comigo, de membro e pastor, ou discípulo e pastor, quem determina até onde eu vou é você. É você que fala comigo. Eu tenho dezenas de pastores da Graça Church no Brasil. Eu tenho uns que falam comigo 3, 4, 5 vezes por semana, e tem uns que simplesmente não falam. Eu acho ruim? Não. Eles podem achar, poxa, o pastor fala pouco comigo, mas isso é uma escolha dele. Porque a hora que ele quiser falar comigo, meu telefone está com a linha ligada. Assim é Deus. Lembra o pai do filho pródigo? Pode ir, eu estou aqui. A hora que você quiser, pode vir que eu vou estar aqui no mesmo lugar. Quem determina o nível de relação que vamos ter com Deus é você, não ele. Quem determina o nível de relação que você tem comigo é você, não eu. Se você falar comigo 2 vezes por semana, você vai falar comigo 2 vezes por semana. Se você falar 3 vezes, você vai falar comigo 3 vezes por semana. Se você não falar, você não vai falar. E nem eu. Eu lembro, em Campo Largo, um irmão saiu da igreja. E um tempo desse, eu achei ele nas ruas ali em Campo Largo, falei, rapaz, você sumiu. Pastor, eu saí da igreja, fiquei muito chateado com o senhor. Eu amo quando as pessoas falam isso, porque às vezes a gente nem sabe porque que a pessoa saiu da igreja, mas ela jura que sabe, que a gente sabe. Você vê uma igreja com mais de 400 pessoas, como é que eu vou saber? Mas as pessoas juram que a gente sabe. Não, pastor, é que a minha nenê nasceu. E eu estava esperando o senhor chegar no culto, eu estava na porta da igreja para mostrar a neném para o senhor. O senhor só deu um beijinho na testa e entrou. Falei, deixa eu ver se eu entendi. Eu cheguei que hora? O senhor já chegou atrasado. Falei, então será que é por isso que eu entrei correndo? E aí, você ficou no culto? Não, eu fui embora. Eu esperava que o senhor pegasse a neném e olhasse, não sei o que. Gente, presta atenção. Segundo ele, eu cheguei atrasado, porque daqui até lá eu peguei o trânsito. E ele estava na porta da igreja com a filhinha no colo. Ele falou, olha, pastor, minha neném nasceu. E eu cheguei, que linda! Uhul, e entrei. Para ele isso foi desprezo. Eu dei um beijo na criança, mas para ele foi desprezo. E subi direto para pregar. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu poderia até ter sido melhor. Pode até ter sido um erro meu. Por que não? Claro que poderia. Mas você acha que justifica? O outro falou assim, o senhor passou por mim e não me cumprimentou. Eu falei, sim, eu saí de casa dizendo, não vou cumprimentar aquele irmão hoje. Para a cara dele eu não olho. Tem gente que o senhor pregou um negócio para mim, sim, eu saí de casa, hoje eu vou pregar para o fulano. Tem gente que pensa que gira em torno dele. Irmão, pensa o seguinte, a vida do pastor não é fácil. Você conhece a vida de todo mundo na igreja. Qualquer coisa que você pregar vai atingir alguém, ele vai pensar para alguém que você está jogando indireto. Você conhece todo mundo. Agora, você acha que eu vou ficar pisando em ovos? Cada pessoa que eu converso é um tipo de problema e aí eu não posso pregar mais nada? Irmão, eu não piso em ovos com ninguém, rapaz. Se eu preguei alguma coisa e citou alguma coisa, o problema seu, eu visto o chapéu e recebo em nome de Jesus. Mas entenda esse fundamento. Quem determina o nível de relação em um discipulado é o discípulo. É o discípulo. Inclusive eu quero que meus pastores me incomodem mais. Mas, não chegue lá na frente e fale, pastor, não fala comigo. Aí eu vou falar, você também não fala comigo. Agora eu aprendi uma coisa com a minha esposa.
nesse período de pandemia não dá, mas a gente faz retiros de casais, retiros de jovens, e eu percebi que normalmente quem vai em retiros de casais nas igrejas são os que menos precisavam ir. São os bons casais. Gente, eu falei assim, passo tantos anos pastoreando, eu percebi que quem precisa ir em retiro de casal são os que não vão. E os que já estão com a vida arrumadinha são os que vão. Não tem alguma coisa errada que não está certa. Você começa a perceber também que os que mais têm problema na igreja são os mesmos que vêm a nós e dizem, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Irmão, a vida é dura para quem ora. Para quem não ora, ela é impossível. Vou te dizer, não tem pastor que ajude a vida de um crente que não ora. Tem gente que tem tanto demônio, e ele não ora. Ora na igreja, ora no mundo, é o crente Raimundo. O cara na igreja é um santo e casa um Satanás. Estávamos pregando lá no Cristiano, e aí a resenha é longa, porque ali tem história, né? Muitos anos lá, e a gente tem tanta história que a gente morre de dar risada. Aí o Jean Lucas soltou uma, que lá em Campo Largo, às vezes, toda vez a mulher fingia que estava endemoniada. E aí o demônio falava, eu só saio com o pastor Hernani. Um dia eu tirei o cinto. Falei, irmãos, hoje eu vou expulsar um demônio de maneira diferente. E arranquei o cinto. Vem cá, demônio, você vai sair hoje. E deu umas 3 nas pernas. Sai em nome de Jesus, tal! Em nome de Jesus, tal! Na terceira, ai, vai estar doendo, demônio, você sentiu dor? Nunca mais manifestou, gente. Saiu o demônio. E ela batia, dava tapa, xingava, jogava, arranhava. Falei, esse é o Pomba Girou. Esse demônio só sai com cinto, jejum e oração. Saiu. E a gente começa a lembrar de algumas coisas, como a gente lidava com os problemas da igreja, e como você lidava com certos tipos de crentes. Hoje, se você lidar com crente como lidava antes, você fica sem ninguém na igreja. Vai ter os cultos de doutrina das Assembleias de Deus na igreja, que era com a porta fechada e põe o irmão em pecado aqui em cima, você vai ficar um ano sem tomar da ceia. Isso está errado também, viu? Mas era assim, gente. Vai. E o culto de doutrina era mais cheio do que o da ceia. O culto de doutrina era para falar o seguinte, seu cabelo tem 2 cores, irmã. O pastor falava era de púlpito. Era tão grave que as irmãs não podiam ter nem salão de beleza. Porque, obviamente, elas iriam cortar o cabelo das irmãs. Aí a gente percebeu que era um legalismo terrível, mas descambou para uma licenciosidade hoje terrível. As pessoas literalmente pegam os seus problemas e jogam no colo da gente e elas mesmas abandonam o fato de lutar pelos seus problemas e elas estão pensando que a gente tem essa obrigação. Pense quanto essa atitude nossa de não orar deve insultar o nosso Senhor. Eu imagino que deve ser um insulto desmedido para Deus, um cristão não ter uma vida de oração bem regradinha, bem disciplinada. Eu acredito. Não importa a altura que você louva a Deus na igreja, o tanto que você diz aleluia, glória a Deus, a sua interação cultual, o quanto as suas lágrimas caem aqui, o quanto você pode contribuir generosamente, o valor do seu dízimo, amar ou detestar o pecado, repreender os culpados, mas se o seu coração não está sendo permanentemente atraído pela presença de Cristo, em oração, em paixão, você não ama o Senhor, por mais que você diz que ama. Não importa se você não adultera, não peca, se você não falta culto, se você dizima certinho, se você dá a cesta de alimento, não importa se moralmente falando você é perfeito. Se você não tem uma vida de oração, você não ama o Senhor.
Essa é a mensagem da Bíblia. Você está orando por orar? Está negligenciando a oração? E de acordo com as próprias palavras de Jesus, isso é uma prova de que perdeu o seu fervente amor por Ele. Veja, a igreja de Éfeso era boa em tudo. Você queria ser membro da igreja de Éfeso, mas ela não era boa em amar o Senhor. Então ela não era boa em nada. Porque se Deus não tiver você por inteiro, Ele não tem nada. Se Deus não tiver tudo de você, Ele não tem nada de você. Deus é assim, ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada. Todas as nossas obras são ou vão, a menos que nós coloquemos o nosso amor flamejante por Jesus, elas são trapos de imundícia. Veja bem, se você não ora, todo o resto é sujo. É isso que a gente precisa entender. Se nós não demonstramos o nosso amor pelo Senhor com a atitude da intimidade, todo o resto não serve para Ele. Eis uma coisa fácil de se fazer. Ainda assim não conseguimos. Existe um mistério espiritual nisso. Sabe qual é o mistério? Satanás. Ele vai arregimentar todo o exército do inferno quando você falar, vou orar. O mundo vai levantar contra você. O telefone não vai parar de tocar, o cachorro não vai parar de latir, o vizinho vai chamar, o irmão vai chamar, a avó vai chamar. O diabo não quer que você tenha um tempo de oração. Eu quero chamar a nossa igreja, Comunidade Graça Church, de todo o Brasil e fora do Brasil, África, Europa, todos os pastores, a partir da meia-noite de hoje, todos os dias por tempo indeterminado, todos os membros que querem orar comigo, todo dia, meia-noite nós vamos orar. Você pode orar 5 minutos, 15 minutos, meia hora, mas meia-noite nós vamos orar. Qual será nosso pedido? Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, só isso. Pastor, meia-noite eu já estou dormindo, então você vai acordar. Você vai orar meia-noite. Você pode orar 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não sei o quê. Eu vi o movimento da oração à meia-noite, orando pelos irmãos doentes, e eu falei, e aí o Espírito Santo falou assim, ó, pega isso aí. Nosso dia de oração será todo dia à meia-noite. Nossa igreja vai orar à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite o anjo da morte desceu no Egito. Todo dia à meia-noite nós estaremos orando. A Graça Church do mundo todo. Eita, agora nós vamos estar no mundo todo. A Graça Church, todos os pastores e seus membros. Pastor Evandro, todos, eu falo os nomes de muitos, né? Todos os nossos pastores. Passem para as suas igrejas. Todo o santo dia, porque meia-noite? Meia-noite você não está em nenhum lugar, meia-noite você não está fazendo nada, meia-noite você não está trabalhando. Ah, estou trabalhando, dá para orar meia-noite. Aí pastor, mas eu acordo muito cedo. Dobra o joelhinho ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, não vai doer. Você não vai perder noite de sono orando meia-noite. Você pode perder 3 da manhã, 4, mas meia-noite não perde. Todos nós. Aproveita que você vai estar pedindo um despertamento do Espírito Santo e ora também pelas suas dores, problemas, suas situações. Apresenta diante de Deus. Meia-noite. Eis uma oração que vai surtir um efeito sobrenatural. Eu não vou insistir, porque é um privilégio para aqueles que vão orar, porque vão ter muitas experiências com Deus. Então eu vou chamar só uma vez. O líder vai orar, mas quem vem comigo nessa aí? Levanta as mãos. Eu quero é ver. Mas muita gente será tocada. Segundo motivo, porque os cristãos simplesmente não oram. Alguns cristãos não oram porque perverteram as suas prioridades. O primeiro motivo é porque não amam o Senhor. Segundo, prioridade, gente, é a importância que se deposita em algo.
E os cristãos que negligenciam a oração perverteram a verdadeira prioridade. Muitos cristãos garantem que oram quando tem tempo. Porém, a cada semana, buscar a Cristo se torna menos importante. Menos importante do que lavar o carro, menos importante que limpar a casa, visitar os amigos, comer fora, fazer compra, assistir ao esporte. Simplesmente não criam tempo para orar. Você vai orar, quando você achar que é importante, você ora. Tudo que é importante, você gasta tempo e dinheiro e dá amor. Tudo que é importante, você faz essas três coisas. Você dá amor, gasta dinheiro e gasta tempo. Você vai orar. Quando você achar que é prioridade, você ora. Contudo, as pessoas não eram diferentes nos dias de Noé e de Ló. Suas grandes prioridades eram comer, beber, comprar, vender, casar e cuidar da família. E não tinham tempo para ouvir as mensagens e a palavra que vinha de Deus. Terceiro motivo, porque orar é tão difícil para os cristãos. Alguns cristãos não oram porque aprenderam a viver sem oração. Não tem o hábito. Irmão, você tem que orar até quando estiver sem vontade para pegar o costume. Você precisa literalmente ter um movimento repetitivo concernente à oração. Orar até ter prazer de orar. Muitos cristãos acham que a única coisa que se requer deles é que vão à igreja, adorem, ouçam a pregação, resistam o pecado, façam o melhor possível, deem o seu dízimo e suas ofertas, e tudo estará bem com eles. Sabe por que muitos pastores não pregam santidade, oração, arrependimento, Espírito Santo? Porque o que importa para eles é que você mantenha a igreja aberta. Que o sustente a igreja. Mas, irmãos, eu seria um homem muito frustrado se eu fosse pastor de uma igreja em que não houvesse oração, não houvesse ajuda aos pobres, não houvesse gente de joelhos. Nós colocamos 103 fotos da última ceia, e as que eu mais gostei foi a foto de toda a igreja de joelho. Uma igreja de joelho está sempre de pé. Anda por aí. Temos muitas igrejas, ainda tem 7.000 que não se dobraram, pastor Emerson. Tem homens de Deus sérios aí. Tem igrejas sérias, mas anda por aí. Veja se você ouve pregação de oração na boca desses irmãos. Veja se você ouve pregação sobre a volta de Jesus. Veja se você ouve pregação de arrependimento, santidade. Faz. Tem gente que fala, pastor, posso visitar? Vai, visita. Eu não sou dono de ninguém, mas volto. Pastor do céu. É só terra. Irmão, tem hora que a gente prega cura, tem hora que a gente prega prosperidade, tem hora para tudo. Mas é só isso. Ninguém está preocupado com a vida espiritual de ninguém, com a santidade de ninguém, em confrontar ninguém. Inclusive, deixa eles quietos aí, porque se mexer ainda sai da igreja. Irmão, eu já deixei de amar meu ministério há muitos anos. Eu não amo meu ministério, eu amo o Senhor. Se eu amasse meu ministério, eu teria mantido todo aquele mundaréu de povo que saiu da igreja quando eu assumi a igreja. E na primeira ceia que eu fiz, eu entrei com uma mensagem pregando arrependimento e pronto, foi uma debandada na outra semana. Era só eu manter ali e pregar só o que queriam. Não que o pastor que estava aqui pregava o que queria, porque um dos motivos que levou ele a desanimar tanto é que ele pregava, o povo reclamava e não mudava. E aí tem hora que o pastor fala, quer saber de uma coisa? Vou cuidar da minha alma e da minha família. Porque ninguém quer mudar. Você prega e fica no chove, não molha, finge que muda. É igual o jogador do Flamengo. Você finge que paga, eu finge que jogo. Não é assim que falou o Vampeta, não é? Você finge que paga, eu finge que jogo. O povo finge que muda. Você fala para jejuar, hoje é dia de entregar o jejum, finge que jejuma. Finge que se inscreve para no culto. Não quer nem saber de culto. Pastor Lorival, pastor, tem gente que põe o nome...
Tem gente que está se inscrevendo no culto desde quando começou a inscrição e não vê até hoje, mas ainda continua se inscrevendo. Se inscreveu para esse, provavelmente se inscreveu para o domingo, mas não está vindo. Ela não é, pastor Lourival. E a gente fica numa raiva, porque na ceia, por exemplo, não tinha mais vaga. Não tinha mais vaga no site, mas tinha no culto. E gente, poxa, queria tanto ir. Irmão, você não sabe o que você está fazendo. Deixa de ser sem vergonha. Muda de vida, irmão, ou muda de Deus. Muda de vida ou muda de Deus. Porque o Deus que a gente serve não aceita esse amor barato que a gente tem por Ele, não. O nosso amor por Deus tem que ser caro, tem que ser fulgurante, fervoroso. A gente tem que falar alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quarto e último motivo porque orar é tão difícil para os cristãos. Alguns cristãos não oram, simplesmente porque não creem que Deus ouça as suas orações. Lá no fundo de nosso coração, a gente não crê tanto que nossa oração será atendida, porque senão a gente orava sempre. Nós temos que voltar às trincheiras da oração. Hoje vai orar comigo o pastor João Carlos e o pastor Tiago. Temos aí quase 15 minutos, vamos orar uns 10 minutos e colocar diante de Deus ainda a irmã Cris, vamos entregar os 21 dias e vamos começar por tempo indeterminado a oração da meia-noite. Você pode orar 5 minutos, 10 minutos, mas você vai orar. Eu vou topar com você está orando, não está orando por quê? Você vai orar, se você é membro da igreja que eu sou pastor, você vai orar meia-noite. Ora, que falta de respeito é essa? Você vai orar, eu vou entrochar a oração, toma esse remédio, toma, e fechar a boca para não cuspir fora ainda. Não era assim que os pais faziam com os filhos? Toma biotônico, toma. E fechava assim ainda para não cuspir. Minha mãe fazia isso comigo, era com ovo cru. Tá! Dizia ela que era por causa da voz. Então deixa eu te falar. Eu creio que nós precisamos voltar às trincheiras da oração. E nós vamos orar, irmão. A grande característica da nossa igreja é amar a palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Eu vou te dizer, se nós mantivermos nesse negócio, Santa Felicidade, Orla, São Brás será pequeno para nós. O Brasil será pequeno para a Graça Church. Porque igreja de joelho permanece de pé. E nós vamos orar. Vamos orar. Oh, glória, gente, orar é bom demais. Todos nós vamos ter uma cultura de oração. Como na Coreia, os cultos lá são 24 horas e eles oram. Lá tem uma montanha de oração. Você chega perto da montanha de oração, milhares de pessoas, as cabaninhas na montanha de oração, você fica, parece aqueles vesperos. O povo orando. 24 horas orando. 24 horas orando. Oh, Senhor. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pastor Tiago, pastor João Carlos, pegue os microfones. E esse momento agora você vai entregar os 21 dias. Hoje completa os 21, engraçado. Nós começamos numa quarta e terminamos numa quarta. E nós vamos começar por tempo indeterminado esse propósito nosso de orar à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Sai-lhe ao encontro. Nós vamos orar à meia-noite. Amém? Toda a igreja. Qual é a nossa oração à meia-noite? Aviva a tua igreja, Senhor. Orou por isso? Se você quiser continuar pedindo perdão, a gente tem muito pecado, se for orar pedindo perdão do pecado, a gente perde a noite de sono. Então, se você for orar, ore, apresenta diante, aproveita que você está orando ali, põe diante de Deus.
E depois você vai ver que você vai ter uma noite de sono tremenda. Tem gente que fica sendo atacado pelo diabo, pesadelo, é porque não ora. Vamos buscar o Senhor, gente. Eu quero uma igreja avivada. Eu quero uma igreja transformada. Não significa que nós vamos deixar de pecar, porque a gente peca até quando a gente não peca. Literalmente a gente peca sem pecar. A Bíblia diz que nós não fazemos nada a não ser pecar. Mas a oração nos mantém de pé. Ela traz cura, ela traz solução de problemas, ela traz provisão, ela santifica, ela fortalece você. Quem é de oração, ele suporta a dor diferente dos outros. Você já foi num velório de um crente? Como que a família suporta? E o do não crente, como que eles entram em pânico e desespero? É diferente, gente. Quem ora, ele tem uma resposta diferente à dor. Nós precisamos orar. Nós temos que nos arrepender de não orar. Temos que ter uma vida de oração.